Este ano foi uma época acima da média, por duas razões. Uma primeira, que tem a ver com o facto de ter vestido a camisola amarela na primeira prova e chegar à penúltima, à 17ª, porque hoje é a 18ª, com a camisola amarela vestida. Ou seja, foi um ano sempre no topo da classificação. Ganhámos o campeonato de meio fundo, que são provas entre 300 e 500 km, esse já está conquistado. A classificação geral, vamos pontos de avanço suficientes para hoje até ter uma classificação menos conseguida, mas conseguiremos ser campeões da geral. E o título de velocidade, também estamos em primeiro desde a primeira prova, apesar de com menos pontos de diferença. Portanto, foi um ano em que se esteve sempre a lutar pelos lugares da frente. O que é que isso tem de diferente dos outros anos? É que dos outros anos começa-se em primeiro, passa-se para segundo, passa-se para terceiro, depois andam-se ali a fazer afinações e não é fácil chegar ao primeiro lugar. Este ano, como se começou no primeiro lugar, houve uma certa constância ao longo da época, os pombos responderam, às vezes em algumas provas é preciso um pouquinho de sorte, houve uma ou outra prova que não tivemos essa sorte, nomeadamente do fundo, que é o campeonato pelo qual eu entro à partida com uma forte probabilidade de o ganhar, porque é um histórico, gosto das provas de fundo, procuro pombos de fundo. Quando estamos a falar de fundo, estamos a falar de provas superiores, em que os pombos percorrem distâncias superiores sempre a 500 km. E quando às vezes o ser humano traça rotas e mapas para os pombos fazerem 600 ou 650 km, os pombos não vão em linha reta, o que significa que fazem sempre mais, 700, 750. Até nisso foi diferente. O campeonato de fundo nós não o deixámos escapar normalmente e este ano ganhámos todas as modalidades, exceto o fundo. As provas superiores em que ficámos em segundo lugar. Há um conjunto de variáveis que, para se conseguir ter sucesso, têm que estar presentes e o fator sorte também faz parte. Uma primeira mudança, se quisermos, tem a ver com a estrutura do pombal. O pombal sofreu algumas modificações, eu sou sempre, todos os anos, acusado por todos de andar sempre a fazer obras e modificações, mas faço porque encontro lacunas e tento, de alguma forma, encontrar-lhe, compensá-las. E este ano havia ali um foco de umidade debaixo das telhas da frente, que eu via as telhas com umidade por dentro e achava que a umidade era nociva para os pombos. Então provoquei ali um isolamento que fez com que essa umidade, esse teor de umidade excessiva, não estivesse presente. Portanto, desde logo, o pombal. Uma outra variável importante são os pombos, como é bom de ver. Os pombos fazem a diferença, são eles os atletas, são eles que vão para as provas e houve aí dois ou três cruzamentos, 2 ou 3 casais que deram um conjunto de pombos que tem sempre um ou outro pombo acima da média. Nós conseguimos este ano reunir meia dúzia de pombos acima da média. Eu, por norma, no primeiro ano, não julgo o valor dos borrachos nos treinos. Eles fazem a sua preparação, nascem, são treinados, na fase final da época fazem 2 ou 3 provas de velocidade, mas eu nunca tiro um pombo da equipa logo no primeiro ano. Agora, se no primeiro ano, há pombos que no primeiro ano dão logo sinal e até conseguem ganhar ao pombal todo. Há uma fêmea que é a 20, que tem 3 primeiros de meio fundo, uma pomba que quando vem para ganhar, ganha com muito avanço, e essa pomba logo no primeiro ano, em borracho, chegou uma vez a ganhar ao pombal todo. Mas não são todos. Os pombos fazem a sua preparação no primeiro ano, e eu digo que eles são júniores, se quisesse comparar com outras modalidades, então pronto, quando passam a séniores no segundo ano, aí ou dão pedra ou dão cascalho. Depois há o maneio, aquilo que eu costumo chamar maneio, que é aquilo que os combófilos chamam de fazer a hidromene, que é a forma como se lida com os pombos. Aqui neste pombal há logo uma característica que hoje não é única, mas que faz diferença, é que só o género feminino é que vai às provas. As atletas são todas do género feminino, só as fêmeas é que vão à competição. Se me perguntarem assim, mas são superiores aos machos? Eu diria que quando o calor aperta, de maio em diante, os machos conseguem ir mais facilmente à forma que as fêmeas, até porque as fêmeas, a essa altura, começam a ficar cansadas, começam a ganhar cio, a acasalar-se, a porem, e aí a forma baixa. Só que para quem tem pouco tempo, como é o caso, em que eu tenho que sair cedo de casa de manhã, não tinha hipótese de ter os dois géneros, e portanto a opção é só por um. E as fêmeas
têm uma característica que é serem mais voluntariosas, mais resistentes. Depois é mais fácil lidar com elas. Eu, quando as treino de manhã, quando abro o pombal para elas entrarem, num minuto ou dois, elas estão às 50 ou 60 todas lá dentro. Portanto, os machos não. Os machos gostam de andar aí a bater a asa, ou seja, eu de manhã tenho a impressão que chegava todos os dias tarde ao trabalho se estivesse aí à espera que os machos entrassem. Não podia ser, não é? Hoje em dia, com todo o conhecimento que está difundido, com mais ou menos profundidade pelos diferentes colombófilos, todos têm conhecimentos, alguns conhecimentos sobretudo no aspecto da saúde. Quando nós temos aqui os pombos em casa, eles estão saudáveis por natureza. Se nós tivermos um pombal com condições de salubridade, com alimentação adequada, os pombos estão com saúde. Mas quando os pombos vão para as provas, há 20 caixas ou 25 caixas e os nossos pombos vai um em cada caixa juntamente com os de todos os colombófilos. Se houver lá um pombo doente, seja um biorrespiratório, seja coccidiose, seja salmonelose, os pombos chegam infectados ao pombal. E eu aí tenho vantagem, porque conhecimentos no domínio da saúde é manter os pombos saudáveis. Isso implica tratarem-se com uma certa regularidade fatores como salmonelose, coccidiose, hexamitose, fungos, tricomoníase. Portanto, estes tratamentos têm que ser feitos no tempo certo. Nem muitos, nem quando eles precisam falhar-lhes. E eu acho que este ano foi um ano em que eu arrisquei um pouco mais. Às vezes a ciência, os conhecimentos da ciência farmacológica, no caso dos pombos, têm algumas nuances que por mais que quem valoriza o conhecimento científico tenha dificuldade em ultrapassar, tem que ser ultrapassados. Ou seja, resistências aos antibióticos. Só damos antibióticos se os pombos tiverem com uma infecção. Se nós não dermos antibióticos, por exemplo, para as vias respiratórias, que os pombos são sujeitos a um esforço, o próprio sistema respiratório do pombo é mais complexo que o do ser humano. O pombo não tem apenas pulmões, tem sacos aéreos dentro de alguns ossos que são pneumáticos, são ocos, e se dentro desses sacos aéreos houver acumulação de secreções, o pombo não consegue ventilar tão bem, não consegue a mesma performance e vai perdendo 1 minuto por quilómetro e quando chega ao fim, chega com 20 minutos de atraso. Se as vias respiratórias estiverem sempre em boa condição, é um fator essencial para que isso aconteça. Há aqui um aspecto que eu gostava de deixar, era parabenizar os dirigentes da Associação Colombófila do Distrito do Porto, que apesar de muitas críticas que foram sujeitos nas redes sociais, nas notícias, em todo lado, tomaram hoje decisões importantes em defesa do pombo-correio. Ou seja, antecipando-se que hoje temos temperaturas atípicas, quer dizer, atípicas para a prova, porque se estamos no verão, o verão começou, as temperaturas são temperaturas de verão. Só que essas temperaturas, quando se junta temperatura elevada e baixo teor de umidade, isso perturba altamente o voo dos pombos. Qual é o perigo que acontece? Os nossos pombos voam junto à orla marítima, quando se sentem desesperados com a sede, vão beber ao mar. Água salgada, desequilíbrios eletrolíticos e os pombos morrem. Então a Associação teve hoje o cuidado, prevendo que tínhamos temperaturas elevadas, tínhamos teores de umidade abaixo da média, não conseguíamos soltar cedo porque havia uma densidade de neblina com baixa visibilidade na orla marítima desde Lisboa até Viana, portanto não havia condições para soltar os pombos às 6 da manhã, o que se pressupunha que às 9, 9 e meia, com temperaturas frescas, estavam cá. Então associaram a essa variável o encurtar da prova a 50 km, tiraram-lhe 45 minutos de voo a menos. Há quem diga que não se devia fazer, que os pombos tinham que fazer, mas em defesa dos pombos eu penso que foi a medida certa. A prova, em termos daquilo que a caracteriza hoje de especial, é a prova que está em causa ao título, é a confirmação do título, é a última prova do calendário que fazemos a sul, é a última prova de velocidade, portanto está em causa o título de campeão geral e o título de campeão de velocidade, tem essa particularidade. Os pombos foram preparados antecipando que iam tomando estas decisões um bocadinho com a alimentação mais leve, vias respiratórias, que pretendeu-se que eles fossem bem das vias respiratórias para enfrentarem o calor, que os pombos consigam procurar a posição favorável de voo, que eles são inteligentes o suficiente para o fazerem, virem numa camada de altitude em que a temperatura seja um pouco mais baixa, consigam percorrer estes 230 km em 2 horas e poucos minutos e daqui a pouco apareçam aí rapidamente, pombal dentro, fazer aquilo que fizeram ao longo da época, que foi virem na cabeça do bando. Nós aqui estamos numa situação
é sempre crítico quando fica a nossa coletividade. Se fica na zona daquele lado de Felgueiras, Lousada, Passos Ferreira, ou se fica na zona de Gondomar, porque estamos aqui a meio. E se nós estivéssemos na Bélgica ou na Holanda, era tudo muito fácil, é tudo plano, tanto fazia. Mas temos aquilo que no norte se chamam as Serras do Porto. E as Serras do Porto fazem com que os pombos tenham que as contornar porque não conseguem passar por cima delas. Portanto, ou temos a felicidade do vento estar um pouco de noroeste, e hoje, apesar de fraco, tocava um bocadinho de noroeste, e os empurra um bocadinho para cá, ou os pombos vão contornar as Serras do Porto e vão dar a volta à Valongo, ou seja, fazem mais 1000 metros para lá, mais 1000 metros para cá, e nós temos que dar 1000 metros de compensação. Portanto, torna-se difícil. Se os pombos aparecerem aqui de frente, chegarem ali à zona do Rio Douro, na zona da barragem de Costuma, por ali, e conseguirem cortar em linha reta, estão a fazer a distância com os outros e, portanto, conseguem fazer médias para ganhar aos outros, e foi assim que eles, ao longo da época, conseguiram ganhar. Em 2023 ficava fixe. Sabes que eu